E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Nick, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito bacana, que é como criar um podcast privado no Spreaker. Primeiramente, para quem não conhece, o Spreaker, ele é uma plataforma, um serviço para você hospedar o seu podcast. Só que ele tem uma forma paga de fazer isso, no caso. Claro que quanto mais você pagar, mais benefícios você tem. Se você quiser saber um pouco sobre os benefícios do Spreaker, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho sobre o trabalho deles. Vai lembrar no Spreaker que ele foi um dos primeiros serviços aqui no Brasil de hospedagem de podcast a liberar monetização para produtores de podcast. E além de oferecer a monetização de podcast, você pode criar uma rede de programas, sei lá, da sua empresa. Então o Spreaker ele é muito útil para isso, porque ao invés de você ter várias contas para um podcast, você pode ter uma conta para vários podcasts. Então ele é realmente muito útil para produzir podcast. E além de todos esses recursos, ele oferece também o serviço de criar um podcast privadamente, com links e tudo mais. Mas antes de eu te ensinar a criar um podcast privado no Spreaker, eu peço para vocês se inscreverem nesse canal e ativarem o sininho. Assim vocês vão continuar aprendendo sobre o Spreaker, sobre podcast, produção, microfone, edição e tudo mais. E também vai estar me ajudando muito a continuar a crescer esse canal, que já batemos 2.000 inscritos. Olha só, já batemos. Então fortalece aí, se inscreve no canal que me ajuda muito. Então, bora pro vídeo. Primeiramente você tem que ter o plano Broadcaster ou superior a esse no Spreaker para poder criar o seu podcast privado. Então a gente vai clicar em criar podcast. E aí a gente vai fazer todas as configurações normais de podcast público. Então, podcast teste do Nicolas. E aí a gente vai vir em idiomas, coloca idioma que você fala, no caso. A categoria eu vou botar culinária. Uma imagem para o seu podcast, vamos puxar uma aqui muito aleatória, será que tem? Muito bem, aí agora a gente colocou a imagenzinha do nosso podcast e o pulo do gato tá aqui embaixo, que é, ao invés de você colocar privado, não pode ser ouvido por ninguém, a gente vai colocar acesso limitado, que a gente pode criar a opção de podcasts pagos. Nicolas, como funciona isso? O Spreaker, ele vai criar um link de acesso privado para o seu podcast. O único problema é que se a pessoa que pagou pelo seu podcast passa esse link para uma pessoa que não pagou, essa pessoa que não pagou também tem acesso ao seu conteúdo. Eles não criaram uma forma ainda de login para poder acessar o podcast em si. Então a gente vai clicar em criar. Pronto, podcast criado. Agora vai estar escrito aqui acesso limitado. A gente vai subir um episódio para vocês verem como funciona. Eu vou pegar um áudio aqui qualquer e fingir que é o meu episódio. Vou botar pegar esse áudio aqui. E aí ele vai subir. Como eu consigo passar o link do meu podcast privado para as pessoas? Aqui é a dashboard do podcast em si. Então a gente vai vir em ver prévia. E esse link aqui é o que vocês podem passar para as pessoas escutarem depois que você fizer o seu plano, né? Aqui o meu podcast, meu episódio subiu. A gente vai clicar em editar no lapisinho. E aí, aqui a gente vai configurar também como acesso limitado. Você não pode colocar público porque a pessoa não vai poder escutar no público, né? Aqui a gente pode mudar também o link, se tu quiser. Aquelas configurações básicas, né? Descrição do podcast, a imagem, uma imagem personalizada de podcast. Tags também são muito importantes. E aqui, publicar mais tarde, que é para você, enfim, agendar o seu podcast, caso você queira que entre em outro dia ou no mês seguinte, né? É muito importante, se você não souber fazer descrição, imagem e tudo mais, eu tenho um vídeo no canal explicando cada uma delas, assim, então é bem importante você saber um pouco da teoria para depois praticar a criação de podcast, né? Então é só clicar aqui no link, tem uma playlist que ensina tudo isso para vocês. Pois bem, depois que a gente configurou tudo aqui, a descrição, e aí a gente colocou uma capinha e tudo mais, colocamos tags, a gente vai clicar em publicar agora. Aí no publicar agora,
a gente vai estar disponibilizando esse podcast para as pessoas. E aí a gente vai clicar nesse ícone aqui, que eu não sei realmente o que é, mas é um ícone de compartilhamento. E aí você vai clicar em copiar link de acesso. Fazendo isso, você pode passar por meio de um e-mail, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, sei lá, que seja, esse link de acesso privado do seu podcast. Então é uma forma muito bacana de você monetizar ele sem precisar contar com anúncios e tudo mais de outras empresas. O único problema é realmente aquilo que eu falei, você não tem segurança e você não tem controle de quem vai estar acessando esse podcast, né? Então eu espero que o Spreaker ele lance alguma atualização, alguma coisa falando sobre login, sei lá, alguma coisa que tu tenha controle realmente de quem escuta esse programa. E se você não tem ideia, por exemplo, você pode usar esse podcast, esse link de acesso privado do podcast, você pode usar na Apple ou no Pocket Cast, porque é muito útil você utilizar nesses, caso você não queira que as pessoas escutem no Spreaker. Mas se você quiser algo mais próprio seu, você pode criar uma campanha no Apoia-se e aí disponibilizar semanalmente o link dos episódios privados ali para quem pagar, né? Bom, gente, se tiver uma atualização desse serviço ou algo assim que role, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso role uma atualização, eu vou avisar vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.